A santa paz de Deus, povo de Deus, bom dia, um bom dia abençoado pelo nosso Deus, amém. Jesus seja a luz do teu coração, a luz que ilumina a tua casa, a lâmpada que calça os teus pés, amém. Glória a Deus, constrói tua casa sobre essa rocha que é Jesus, seja uma mulher sábia e um homem sábio que edifica a sua casa, amém. E deixa Jesus governar a tua família, te ensinar aquilo que é reto, amém? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz em Miqueias 6:9, a injustiça terá o seu castigo. Então todos aqueles que praticam a injustiça, virá a mão de Deus, pesará a mão de Deus sobre esses na terra, amém. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome, amém. É verdadeira sabedoria temer a Deus e andar na retidão, conforme aquilo que o Senhor nos ensina, conforme a palavra de Deus que veio lá do alto para nós, amém. Glória a Deus. Ouve, ó tribos, aquele que a cita. Ouve, ó tribo, aquele que citou a sua palavra para os profetas, para que essa chegasse até nós. Amém? Ouve, tribo, nações e línguas, todas as línguas que há na terra. Amém? Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. Ainda há. Glória a Deus, é uma pergunta. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos, né? Poderá o Senhor inocentar aqueles que roubam, né? Glória a Deus. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Amém. Porque o Senhor não se deixa subornar, amém? Como o homem se deixa subornar, o homem se vende por dinheiro, engana também com as suas balanças, meus irmãos. Glória a Deus. Certa vez eu vi um vídeo, né, não era daqui do Brasil, era de uma cidade fora, não vou citar o nome. Esse homem, ele pesava laranjas, né? E quando ele pesava na balança, então tem a bacia da balança. E quando ele pesava a laranja aqui, ele botava a sacola por trás da balança. Então quando ele ia despejar na sacola ali, ele tirava duas laranjas, né? Da sacola, do peso da senhora que estava comprando, né? Aí então são as balanças enganosas, né? Glória a Deus. E é muito dinheiro aí rolando no Brasil, né? Glória a Deus. Fraudes, né? Pessoas que se vendem por dinheiro, políticos que se vendem por cargos. Esta é a verdadeira, né? Essa é a verdadeira história do nosso Brasil e de várias outras nações, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a injustiça terá o seu castigo, porque Deus não terá por inocente o culpado e também não terá por culpado inocente. Amém? Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim também em Miqueias 7:13. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas mãos, né? Porque nós seremos julgados pelas nossas obras, pelo que nós fazemos, sejam essas obras boas ou maus, irmãos. Ninguém estará livre do juízo de Deus, da justiça de Deus, né? Porque a injustiça terá o seu castigo, porque Deus é justo. Amém? Glória a Deus. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Está em Miqueias 7:7.
Amém. Também em Miqueias 7:5, a palavra de Deus diz assim: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende do filho do homem. Então seja esse chuvisco, meu irmão, seja este chuvisco que não depende dos homens, mas depende de Deus. Amém? Seja esse chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende do filho dos homens. Amém? O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Assim será o restante do povo de Deus na terra. Porque aqueles que praticam injustiça, maldade, roubo, fraudes, verão o peso da mão de Deus. Amém? A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que diz: onde estará o Senhor, teu Deus? Muitos perguntam, né, meus irmãos, onde está o teu Deus? Os meus olhos a contemplarão agora. Será pisada aos pés como a lama das ruas, no dia da reedificação dos teus muros. Nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até ao rio Eufrates, e do mar até ao mar. Amém? Nesse dia virão, glória a Deus. Nesse dia irão a Deus todos aqueles, né, com choro e ranger de dente. Porque se não se arrepender hoje, será assim, meus irmãos, que irão a Deus. Está em Miqueias 7:11. Também em Miqueias 7:8, a palavra de Deus diz assim: o Senhor se compadece de Israel. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Glória a Deus. Então faça parte dessa luz, meu irmão, desse Deus piedoso, longânimo. Amém? Que para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Faça parte desse Deus poderoso, minha irmã. Porque em Malaquias 3:3, a palavra diz assim: mas vós dizei, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, né? Muitos dizem, de que adianta servir a Deus, né? De que adianta andar diante de Deus temendo e obedecendo a Deus. Mas aqui está a resposta, meus irmãos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, prosperam porque Deus é bom, meus irmãos, eles prosperam. Amém? Eles prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam hoje, né, meus irmãos? Mas naquele dia que está preparado, o dia da ira do Senhor, só Deus sabe, né, meus irmãos? O que irá acontecer se não nos arrependermos, né? Será dia de angústia, de choro e ranger de dente. Por isso que é bom nos chegarmos a Deus hoje e não deixar para se arrepender naquele dia que está preparado, o dia da ira, o dia do fim.
Amém. Glória a Deus. Eles escapam, esses que tentam ao Senhor. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial, meu irmão, diante de Deus, de ti, que teme a Deus. Amém? Que olha para o teu Deus e ouve os preceitos, mandamentos, obedece, assim como o servo Jó de Deus. E do céu ele olhou para ele e disse: vê o meu servo Jó, homem temente, né? Que se desvia do mal. É assim que temos que ser. Há um memorial, há uma história, há um livro com a tua história, meu irmão. Esse livro é o livro da vida. Eles serão para mim particular tesouro. Escute e entenda. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-lo-ei. Como um homem poupa seu filho que o serve. Amém, glória a Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, glória a Deus, porque em Malaquias 4 a palavra de Deus diz assim. Malaquias 4:3, pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta de meus pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber, estatuto e juízos. Ei que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais ao filho e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então há um memorial diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor. O Senhor poupá-lo-á como um homem poupa ao seu filho. Nesse dia, no dia terrível, né? Em que o Senhor ferirá a terra. Glória a Deus. Ferirá a terra com todas as coisas que estão preparadas para o fim. No livro de Apocalipse. Glória a Deus. Ao soar da primeira trombeta, meus irmãos. Amém. Será um dia terrível, como nunca houve na terra e nem haverá jamais. Amém. Ao soar da primeira trombeta, está em Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das aves também, toda a erva verde. Na segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardente em chama, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Está em Apocalipse 8. Ao soar da terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E aí, ao soar da quarta trombeta, o anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse.
tanto dia como também à noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra. Meus irmãos, é um alerta de Deus para os moradores da terra. As pessoas, os profetas, os pastores, os homens de Deus precisam alertar o povo, né? Precisam alertar as ovelhas para que todas saibam. Não é para ter medo, não é para ter medo, porque o próprio Deus diz que o Senhor nos poupará como um homem poupa ao seu pai. Não é para termos medo, mas é para nos achegarmos a Deus, para sermos dependentes de Deus, meus irmãos, assim como Ele fala na sua palavra. Haverá uma diferença entre os que temem a Deus e os que não temem. Amém? Haverá uma diferença entre os que praticam a injustiça e os que praticam a justiça. Haverá uma diferença entre os piedosos e os impiedosos. Haverá uma diferença, meus irmãos. É palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Haverá uma diferença para Deus entre esses povos. Haverá uma diferença entre as balanças, né, fraudulentas, as balanças com pesos enganosos. Haverá uma diferença entre o homem que pratica fraude. Haverá uma diferença entre o homem que se vende por dinheiro, empresta com ganância, né? Haverá uma diferença para Deus. Esta é alerta. É nisso que temos que ter atenção. É nisso que temos que ouvir aquele que cita esta palavra, que citou para os profetas, né? O próprio Deus veio à terra anunciar a palavra para o povo dele, né? Onde muitos não receberam. E bem-aventurados sois vós que estáis aqui recebendo essa palavra. A palavra é para temer, não é para ter medo do que está na palavra. É para temer a Deus, é para obedecer a Deus, é para ser obediente, é para seguir Jesus, é para ouvir a voz do bom pastor, é para ir pela porta estreita, porque larga é a porta do mundo. Essa é uma alerta para o povo de Deus. Para depender de Deus como dependemos da água, como precisamos da água. Só que a água nós bebe e ao mesmo tempo sentimos sede, já temos que beber novamente. E com Cristo não. Cristo é a água eterna, é o pão da vida. Aquele que come esse pão jamais terá fome. Aquele que bebe da água que é Cristo jamais terá sede. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, recebe essa palavra de alerta. Amém. Que Deus olhe do céu para ti e diga: eis a minha filha Marta, minha filha Maria, minha filha Francisca, meu filho José, meu filho Antônio, homem íntegro, que se desvia do mal, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que é obediente a Deus. Seja esse homem, seja essa mulher que edifica a sua casa, que ensina a seus filhos o caminho de Deus. Amém? Seja esse homem e essa mulher, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.